Então foi lançado aí The Dark Knight Returns, The Golden Child, por Frank Miller e Rafael Grampá, e esse quadrinho tá dando o que falar, né? Então é isso aí, meus amigos. Cavaleiro das Trevas, o garoto de ouro, o infante dourado, sei lá qual vai ser a tradução aí, né? Chegou lá nos Estados Unidos, né? Trazendo aí nosso querido Frank Miller, né? Também Rafael Grampá, o brasileiro aí nos desenhos, né? Frank Miller só escrevendo aqui. E temos também a colorização de Jordi Belair, que também faz um trabalho muito interessante aqui. E, meus amigos, é o seguinte, essa HQ saiu num momento, achei interessante para nós brasileiros aqui, na verdade pro mundo inteiro, eu diria, mas eu digo especialmente pro Brasil, até pelo fato do que o Frank Miller falou na CCXP recentemente aí. Pois o Frank Miller chegou a declarar lá na CCXP que quadrinhos e política são coisas inerentes, né, e quem se sente ofendido pelos quadrinhos tratarem de política deve realmente se sentir ofendido, é pra eles a ofensa mesmo. E isso tudo meio que é traduzido aqui também nesse novo quadrinho, então, do autor, né, porque é bem carregado de coisas envolvendo política, né? Especialmente a política atual. A HQ aqui, ela não traz o Batman e traz um pouquinho só o Superman no começo, mas o grande foco aqui do quadrinho é no Jonathan e na Lara, os dois filhos do Superman e da Mulher Maravilha, e na Cassie, né, a Robin lá do Cavaleiro das Trevas, que se tornou a Mulher Gato no segundo Cavaleiro das Trevas, se tornou a Batwoman no terceiro Cavaleiro das Trevas e continua o manto aí de Batwoman, né? O foco são nesses três personagens aqui, cada um simbolizando alguma coisa dentro de uma trama bem política. E eu adianto assim que, olha, por mais que seja uma trama assim que traga muitos elementos da política atual, não vai ser algo que eu poderia dizer que é muito fundamentado ou muito profundo em relação a talvez uma crítica política boa até. Mas ao mesmo tempo é muito interessante o que é ressaltado aqui pelo Miller e demonstra um pouquinho do que nós vivenciamos muito em relação a problemas envolvendo a maneira como a mídia hoje reage e traz as informações para nós, meros cidadãos. Inclusive em relação até à questão do fake news, né? Esse é o 8º capítulo dentro dessa, digamos assim, saga do Miller contando aí as aventuras do Batman, né? É o 8º quadrinho do Millerverse. Começa lá com o Batman 1, vai para Superman ano 1 agora, né? Nós temos também o All-Star Batman e Robin, aí vem The Last Crusade, que mostra como é que o Jason morreu. Vem o Cavaleiro das Trevas, o principal, digamos assim, né? Cavaleiro das Trevas 2, The Dark Knight, The Master Race, né? O Cavaleiro das Trevas 3, e agora nós temos The Golden Child. Tem toda uma cronologia envolvendo aqui os títulos do Miller. E eu acho interessante que Batman 1 vale tanto para esse Millerverse quanto pro universo normal do Batman, né? É talvez um quadrinho assim que ele meio que se ramifica em relação às linhas cronológicas do Batman. Mas ok, os dois núcleos aqui do quadrinho então é a Lara e o Jonathan, né? O Jonathan já está um pouco crescido, desenvolvendo seus poderes. Eu acho interessante que o núcleo aqui envolvendo a Lara e o Jonathan discute muito sobre a humanidade em si, né? A Lara ela já vem desde lá do Cavaleiro das Trevas 2 com um pensamento muito endeusado, né? De se endeusar em relação aos humanos, né? Porque para ela os humanos são seres realmente menores que os kryptonianos na Terra. Isso foi pegado no Cavaleiro das Trevas 2, no terceiro Cavaleiro das Trevas ela toca nesse ponto também, a ponto dela meio que em determinado momento da trama se unir com o vilão, e aqui ela continua repetindo aqueles lances de porra, esses humanos não fazem nada direito, eles só comem, protestam, não fazem nada de interessante, só se quebram, depois se consertam, se quebra de novo. Enquanto o irmão dela, o Jonathan, já tem um pensamento um pouco mais voltado pro bem da humanidade, de estar ao lado deles, de querer estar ao lado deles, entender, ter empatia por eles. E vem muito do pai dele isso, né? É um pensamento que é ligado muito com o que o Superman pensa da humanidade, que é o que o Superman tentou ensinar para a Lara no decorrer aí dos Cavaleiros das Trevas, né? Dos HQs do Cavaleiro das Trevas. Então é uma discussão interessante que esses dois personagens fazem, nada que chegue a algum sentido ali, que tenha alguma informação relevante, até porque é estranho a Lara ter essas conversas e mais pra frente ela tá, enfim, defendendo a humanidade ali,
contra um dos vilões do quadrinho. É meio destoante esse primeiro começo em relação ao que ela realmente faz durante o quadrinho. Mas de qualquer maneira, o Jonathan e a Lara acabam chegando então numa revolta que tá tendo ali. Algumas pessoas discursando, né, contra a reeleição de um político. E o político aqui é o Donald Trump. E aí nós começamos a entrar num aspecto mais político que aqui gera a polêmica, né? Inclusive dentro desta revolta, né, dessa passeata contra a reeleição do Donald Trump, nós temos pessoas lá com cartazinho e tudo mais, né? E nós vemos ali uma turma de pessoas vestidas de coringa, caindo na porrada contra a galera que estava fazendo esse protesto contra a reeleição, né? Nesse quadro específico nós vemos algumas contribuições do Grampar em relação à política brasileira até, né? Porque tem alguns cartazes lá com ele não, aquele movimento contrário ao presidente, né? Tanto no momento onde ele era um presidenciável e até hoje em dia tem pessoas que aludem a este movimento aí, né? E tem outras coisas envolvendo até o próprio Donald Trump. Inclusive eu tô aqui com o quadrinho dando uma olhada, né? E você vê aqui, Not Him Again, né? Ele não de novo, né? Not Him Again, No More Hate, não mais ódio, né, que é colocado aqui na figura do Donald Trump. E é nesse momento da trama que a Carrie, como Batwoman, aparece para rivalizar, né, para estar contrária ao grupo de coringas que está ali, né. Inclusive a Carrie usa os seus Bat Boys ali, né, o grupinho que vem sendo formado aí pelo Batman desde o primeiro Cavaleiro das Trevas. Então o grupo da Carrie ali, né, o grupo de Bat Boys, se torna contrário à galera que é partidária, então, a reeleição de Donald Trump. E é nesse momento onde nós vemos ali a Carrie batalhando contra os coringas que o Frank Miller dá umas pitadas ali dessas questões envolvendo como a mídia transporta, né, traz para nós a notícia, até colocando um pouco que as informações às vezes elas são trazidas de maneira deturpada para nós, né? Ele usa muito alguns jornais ali para colocar essa questão de como as pessoas que protestam contra o político que está ali, que é o Donald Trump, são pessoas que causam a discórdia, que estão de selvageria e tudo mais. Tanto que você vê em uma das notícias ali, né, dizendo que a galera que tá fazendo protesto quebrou a minha cara, né? E nós vemos também daí outra coisa que circulou aí dentro dos jornais recentemente aí, que é um tweet do JM Bozo, que você sabe quem é, né? O Jair Messias Bolsonaro, né? Então nós tivemos aí o presidente da Brasil, né, aparecendo também, sendo colocado como uma das pessoas que propagam a má informação para o público, né? Então, polêmico esse quadrinho, não? E aí a trama vai entrar no momento onde ela apresenta quem são os vilões para nós, né? Porque não são só os políticos colocados aqui como os vilões do negócio todo. Porque existem pessoas que estão por trás, meio que sendo os titeiros aqui, né, e manipulando as pessoas através desses governantes, né, que é o Darkseid e o Coringa. E aí é um ponto que as pessoas vão se perguntar, por que o Coringa tá fazendo? Que ele não tinha morrido em Cavaleiro das Trevas? Sim, ele morreu, né? Depois do Cavaleiro das Trevas 2, nós vemos o Dick Grayson meio que sendo uma espécie de Coringa ali também. Só que o Dick morre também no Cavaleiro das Trevas 2, então quem seria este Coringa? Não há uma explicação necessariamente na trama sobre isso, né? É uma coisa que fica muito em aberto, e como é uma edição única, não há uma minissérie, coisa tipo, não há mais edições posteriormente para trabalhar mais essa história, nós nunca vamos saber quem é. Eu chuto aqui que o Miller na verdade quis fazer o Coringa uma representação dessa questão toda da galera que propaga a má informação, né? Não sendo uma pessoa em específico, mas que tem a imagem do Coringa ali, o Coringa é aquela pessoa que qualquer um que propaga esse tipo de má informação, né, a desinformação, né, é a representação aqui, né? O Coringa representa isso. Por isso que talvez ele não quis explicar quem é diabos este Coringa, se ele é alguém que a gente conhece, coisa do tipo. Ele trouxe o vilão sem muita explicação, mas talvez por uma representação aqui metafórica, né? Ou mesmo uma questão ideológica envolvendo aqui a figura do Coringa e a perpetuação dessa má informação. Até porque, através dos Minions do Coringa, inclusive a trama chama literalmente de Minions as pessoas que ficam lá no computadorzinho lá divulgando os fake news, né? E são as pessoas também que estão lá afrontando a galera que faz protestos contra o governo, né? Ou a reeleição do político que é o Donald Trump. Então a ideia talvez do Miller aqui é muito mais uma representação do que necessariamente dizer realmente quem é o Coringa, né? E a outra pessoa que tá aqui influenciando pro mal, acima até do Coringa, é o Darkseid, né? Também não aparece com muita explicação aqui. O que o Darkseid quer da vida? Não tem muita explicação. Por que ele quer manipular o povo da Terra através de política, né? Isso talvez não seja tão absurdo assim, porque quando o Jack Kirby escrevia aí, né, e ele é o criador do Darkseid,
Darkseid, né, e dos Novos Deuses, do Quarto Mundo como um todo, ele explorava essa questão da manipulação dos seres humanos através da mídia, né? O personagem Gordon Godfrey é mais ou menos um manipulador a serviço, por exemplo, do Darkseid, né? A gente já viu também John Byrne trabalhar isso no Lendas, que é um quadrinho interessante também, que envolve o Darkseid, né? Então, talvez não seja tão absurdo a gente ter o Darkseid manipulando e usando a política para meio que dominar a sociedade aqui, né, as pessoas, os seres humanos. Tanto é que a ideia do Darkseid aqui é usar a equação antivida contra os seres humanos, em busca da manipulação e em busca de realmente tratar o ser humano como alguém dominável. E a trama basicamente vai mostrar então o Jonathan e a Lara enfrentando o Darkseid, né, os três, na verdade, duelando, além da porrada também, com as palavras, né, tentando cada um mostrar o seu ponto de vista em relação a, por exemplo, Darkseid e sua dominação, dizendo que os seres humanos têm sim que rastejar em relação a ele, né, tem que estar abaixo dele, bem como principalmente o Jonathan aqui mostrando que não, que os seres humanos nunca vão fazer isso, né, e a equação antivida do Darkseid é balela. Ao passo que a gente vê a Carrie indo atrás do Coringa, né, acabando com a raça do Coringa, de um dos manipuladores aqui também. E a maneira como a história finaliza aqui, né, a construção feita pelo Frank Miller, me deu a entender assim que ele coloca esses personagens, Jonathan, a Lara e a Carrie, fazendo oposição ao Darkseid, representando que o Darkseid como um ser que quer colocar a humanidade para baixo, né, deixar a humanidade como seres inferiores e ao mesmo tempo usar da manipulação para acabar com eles. Essas pessoas, esse Darkseid, ele no final não tem poderes, que uma turma de seres humanos consegue tirar os poderes dele e consegue fazer frente à maldade que ele possa trazer, que envolve essa questão da perpetuação da notícia falsa, da intenção de submissão que eles querem ter em relação ao ser humano comum. E é isso, basicamente, até porque a HQ não termina assim tendo mais alguma coisa em específico. Essa é a ideia que eu quis tirar aqui, que pelo menos eu tirei em relação ao HQ. Mas ainda assim, meus amigos, é aquela coisa, eu não senti que houve um aprofundamento muito maior em relação ao que o Miller quis trazer com essa história, sabe? São pontos colocados aqui que são interessantes, que refletem muito o que a gente vive hoje em dia. E, assim, algumas pessoas até podem não gostar disso tudo que foi colocado aqui. Talvez não ser partidário a crítica que foi feita aqui do Miller ao Trump, ao Bolsonaro também, ou mesmo do Grampar ao Bolsonaro, que seja, né? Mas a gente tem que entender que o Frank Miller vem fazendo isso no Cavaleiro das Trevas, em outros quadrinhos também, desde sempre, entendeu? E até eu acho interessante aqui o Miller tá pontuando essa HQ desta maneira política, porque ele meio que sai daquilo que a gente acharia que ele criticaria, que seriam as pessoas que estariam se opondo, por exemplo, ao Donald Trump. Porque muitas pessoas caracterizam o Miller como um reaça destruidor, né? Um reaça gigantesco, né? Um extremista direitista. Por mais que ele tenha um pensamento conservador, sim, ele tem, a gente não se engana disso, e, enfim, é uma posição política dele que eu respeito de certa maneira, até certo ponto. Mas ainda assim, eu sempre lembro pra vocês que Cavaleiro das Trevas 1, o primeirão de todos, não é uma crítica que eu diria assim simplesmente da direita contra a esquerda, do conservador contra o liberal, por exemplo, mas sim um quadrinho que faz várias críticas ali a momentos políticos diversos envolvendo a década de 80, né? Então, como eu sempre digo assim, se você vai caracterizar um Miller pelo Cavaleiro das Trevas como simplesmente um extremista, um reacinho ou coisa do tipo, eu diria que talvez seja melhor você ler mais um pouquinho o Cavaleiro das Trevas, ver talvez uma nova visão ali em relação ao que o Miller quer trabalhar ali. Porque o Miller faz várias críticas ali a diversos movimentos políticos, né? E é interessante aqui você ver, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas 2, aí você vê, por exemplo, o Holy Terror, que não entra aqui nessa cronologia do Cavaleiro das Trevas, mas que ainda assim, aquele quadrinho é de um pensamento de extrema direita forte, né? Mas ao mesmo tempo você vê que o Miller trabalhando questões que são contrárias a extremismo de direita, né? Então é muito louco o que ele traz, né? E, enfim, você concordando ou não com a crítica dele em relação a esses fatos políticos, bom, é o pensamento dele, né? Enfim, a gente tem que aceitar isso aí. Mas, enfim, não há nada aqui que eu possa dizer que é um quadrinho que traz a questão política no mesmo nível do que Cavaleiro das Trevas 1, por exemplo, né? Eu acho até que ainda assim o Miller trata aqui de uma maneira as coisas que eu não concordo também, como por exemplo o fato de que a maneira como ele quer enfrentar uma, digamos assim, população raivosa é com outra população raivosa também. E tanto é que a Carrie, em um momento aqui do quadrinho, fala: enquanto o meu lado estiver ganhando, eu estou
pouco me lixando pra como eu vou resolver isso, né? Então, se tem que resolver um negócio na porrada, matando todo mundo, é a maneira de se resolver. O que eu não acho legal, né? Mas, de novo, não é uma coisa que é muito elaborada aqui, né? Então, essa questão de como os personagens são colocados aqui não se torna assim uma maneira, talvez, digamos assim, muito aprofundada de se trabalhar esses elementos políticos, né? Eu entendo o lado dele, eu entendo o que ele quis dizer, a mensagem talvez seja um pouco óbvia aqui, mas talvez ela não seja bem trabalhada. Mas de qualquer maneira, o quadrinho assim é um quadrinho interessante de se ler, é bacana o que ele traz aqui, né? Além, por exemplo, do Jair Messias Bolsonaro, do Donald Trump, nós temos também aqui outras figuras políticas, uma em específico, que é a Greta Thunberg, né? Que foi eleita recentemente como a personalidade do ano pela revista Time. E a gente vê ela fazendo oposição, por exemplo, à galera que quer a reeleição do Trump e tudo mais, do lado até da galera do Batman, por exemplo, né? Da galera da Batwoman por aqui. E o destaque maior talvez seja o trabalho do Rafael Grampá, que faz um desenho que combina muito bem com o que o Miller quis colocar aqui e que eu achei muito sensacional. A arte dele, que casa um comics da vida com um mangá também, casou muito bem aqui com a ideia que o Miller quis trazer, como por exemplo também na figura do personagem Jonathan. Eu achei muito interessante aqui como o desenho retratou tudo isso. Pensando aqui no lado muito mais consumista do que qualquer coisa, né? Um bonequinho da Batwoman seria muito interessante nesse traço do Rafael Grampá. Eu gostei muito desse uniforme da Carrie. E as cores também estão sensacionais neste quadrinho, sabe? A arte é uma coisa que eu diria que é muito superior ao texto do Miller, né? Então é um quadrinho que vale muito pela arte. A mensagem política é interessante, ela acaba pelos poucos detalhes ali, na verdade, né? Pelos talvez momentos isolados ali, né? Que é o Trump, o Bolsonaro aqui, a Greta. Isso tenha gerado um pouco mais de burburinho do que necessariamente uma reflexão em cima da trama. Porque, como eu disse, a trama não traz nada demais, eu diria. Mas ainda assim é legal. É interessante esse novo capítulo aqui dentro deste grande universo que o Frank Miller está escrevendo, envolvendo o personagem Batman e até o Superman. Não concordo muito da maneira como o Miller quis trabalhar a crítica dele, né? Pontuar a crítica dele. Mas ainda assim, de uma certa maneira, a crítica dele é válida, né? Tal qual as críticas que ele fez dentro do Cavaleiro das Trevas, o primeiro, são válidas, né? Sejam, enfim, críticas à direita, à esquerda e assim por diante. Então é isso, meus amigos, essa é a minha análise em relação a esse quadrinho que está dando o que falar aí, né? Apareceu lá no, sei lá, Jornal Globo, isto é, sei lá, essas imagens envolvendo, por exemplo, o Bolsonaro, né? E lá nos Estados Unidos falou bastante também sobre o Trump no Cavaleiro das Trevas, né? Então é um quadrinho que deu o que falar, né? Mas é a relevância do personagem Batman, dos personagens da DC e do Frank Miller também, né? Quer você goste ou não dele, achando ele, sei lá, um extremista de direita, ou agora, talvez, um comunistinha safado, um esquerdinha safado, é inegável que o cara é uma pessoa relevante no mundo dos quadrinhos, da maneira como transporta as suas ideias, né? Concordando ou não, meus amigos. Então é isso, agora é hora de você trazer o seu comentário aqui embaixo, meus amigos. E olha, como eu sempre digo, calma, relaxa aí no seu comentário, não fique bravo, tente dialogar, tente trazer uma ideia com argumentos, meus amigos, né? Você está livre para falar o que quiser, mas sendo uma pessoa educada, beleza? Traga seu comentário aqui embaixo com o que você achou, gostou ou não gostou, discorda da questão política colocada aqui. E como aproveita, deixa a sua curtidinha aqui embaixo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado dos novos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui. E como sempre no final dos vídeos nós temos os membros do canal, a galerinha que ajuda a manter esta bagaça de pé. Agradeço demais a contribuição de vocês, bem como de você que faz as suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino. Vocês ajudam pra caramba também. Você que está sempre curtindo, compartilhando e assistindo os vídeos, meu, muito obrigado também. Obrigado a todos pela grande contribuição que vocês fazem para manter este projeto de Batman em pé. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!